Lá no Acre, na capital acreana, Rio Branco, o rio Acre ele passou 3 metros do nível máximo para transbordamento. Passou 3 metros. Como consequência, quase 40 mil pessoas afetadas pelas enchentes. A água tomando conta de casa, destruindo eletrodoméstico, deixando pessoas não somente desalojadas, mas desabrigadas também. Ou seja, gente que perde casa, perde tudo. Teve uma casa lá no Amazonas, em Manaus, uma não, algumas que foram levadas literalmente pela força da água. Porque vocês sabem que por lá algumas residências são feitas nas palafitas. Elas ficam suspensas naquela base de madeira, né? Para não ter nenhum risco de enchente e tal. Só que tá chovendo tanto, mas tanto, que nem as palafitas, algumas delas, têm aguentado. Uma casa eu vi ela simplesmente sendo levada mesmo, foi navegando como se fosse um barco Barquinho, e eu vi essa afundando aos imagem. poucos, né? Um desespero total, aquele desespero, aquele drama, infelizmente sendo vivido pelo povo do norte, que está acostumado a muita água, mas não nessa proporção. Nordeste é a mesma coisa, lá no Maranhão, no Ceará, muita água mesmo. As vossorocas, que são crateras um pouco diferentes, um pouco maiores ali, com algumas características, algumas peculiaridades. As vossorocas têm feito parte lá do Maranhão. Uma foi se abrindo na sequência da outra. E a vossoroca, ela se abre principalmente na área rural, em áreas degradadas, áreas de pastagens Que a degradadas. terra escoa muito fácil, né? Exato, o que não falta, infelizmente, no nosso país. Eu vi algumas vossorocas lá no Maranhão, hoje pela manhã no nosso jornal, lá no Bora Brasil, na TV Band, e fiquei espantado, Aninha. Não, sem falar nos prejuízos também nas áreas urbanas, né? A gente falou ontem aqui de uma rodovia no Ceará que se rompeu, 7 carros foram engolidos. Uma loucura, infelizmente, né? A gente está em contato agora, inclusive, com o Rafael Campos. Ele está ao vivo com a gente, direto de Manaus, para falar sobre as chuvas aí no norte do país, né, Rafael? Boa tarde para você. Oi, Rafael, meu amigo, bem-vindo aqui. Quanta água, hein, bicho? Olá, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, a todos que nos acompanham. Exato, os estados do norte aqui, né, alguns estados do norte continuam sendo castigados pela chuva, né, pelas fortes chuvas que causam muitos estragos. Hoje aqui na cidade de Manaus, nesse momento, tempo firme, viu? Não está chovendo, não choveu forte aqui na capital amazonense, de onde nós falamos agora, mas nós temos informação sobre os estragos causados ainda no fim de semana. No sábado, uma forte chuva deixou pelo menos 800 pessoas desabrigadas, o equivalente a quase 200 famílias. A Defesa Civil informou hoje que continua atendendo chamados decorrentes ainda do fim de semana. Muitas pessoas que vivem em áreas de risco aqui na cidade de Manaus não conseguiram entrar em contato com a Defesa Civil no fim de semana porque as fortes chuvas atrapalharam até a comunicação mesmo. Não tinha um sinal nessas áreas de risco para entrar em contato e buscar ajuda. Essa informação nós conseguimos agora pela manhã com a Defesa Civil aqui de Manaus. A Prefeitura informou que algumas das famílias que estavam abrigadas em escolas aqui na capital amazonense já começaram a deixar esses locais e se encaminhar para a casa de parentes ou para locais que são aí provenientes do auxílio aluguel. Então, nesse momento, agora temos pelo menos aí 61 famílias desabrigadas que ainda são atendidas pela Prefeitura de Manaus em abrigos aqui na capital amazonense. Lembrando que no sábado foram pelo menos 144 ocorrências causadas pela chuva, muitos deslizamentos, mas a maioria por inundações. Foram imagens assustadoras que vocês citaram agora há pouco, por exemplo, de casas de madeira que chegaram a ser arrastadas, casas que ficam em encostas, né, próximas a barrancos e também próximas dos igarapés, que são os braços de rio que cortam aqui a cidade de Manaus. Manaus é formada por muitos desses igarapés e muitos deles transbordaram. Pelo menos 8 tiveram transbordo e acabaram prejudicando muitas famílias aqui da capital amazonense. Outros estados aqui do norte também sofrem com essa chuva fortíssima e um deles é o Acre. Já são 6 cidades atingidas pelo transbordamento do rio Acre, que está 17 metros acima da cota de transbordo, consequência das fortes chuvas. Essas cidades são Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, Epitáciolândia e Sena Madureira, além da capital Rio Branco. Lá em Rio Branco, Joel, Ana, a situação é bem grave, viu? 40 mil pessoas são atingidas de alguma maneira pela chuva, são quase 9 mil famílias desabrigadas, segundo a Defesa Civil de Rio Branco. Pelo menos 39 bairros sofreram com alagamentos e a Prefeitura já soma 30 abrigos. Na noite de ontem, a Prefeitura de Rio Branco chegou a interditar a ponte Juscelino Kubitschek. É uma ponte de metal que liga o centro da cidade a outras regiões da cidade por causa da grande quantidade de entulhos presos nos pilares dessa ponte.
a água já está bem no limite de alcançar a ponte, e aí muitos troncos de árvores, entulhos, estavam se acumulando nos pilares, e isso gerou preocupação e interditaram para poder fazer a retirada. Então está bem grave a situação também no estado do Acre, viu, Joel e Ana? Infelizmente, né? E mais chuva prevista para hoje, nos próximos dias. Ontem caiu, acho que caíram 67 milímetros em poucas horas. Uma loucura mesmo. Eu não me lembro de ter visto tanta água assim, como a gente tem visto nesses dias mais recentes. As doações estão sendo enviadas para lá, de algumas partes do Brasil. Eu vi que boa parte delas acabou saindo do Rio de Janeiro e também da Bahia. Acho que doações que foram destinadas para lá há algum tempo, que estão sendo agora redirecionadas para o Acre, né? Devido à necessidade toda, imagine só que aquelas pessoas estão enfrentando, mesmo porque não somente na capital, em Rio Branco, mas nas áreas mais distantes, onde também tem chovido muito, a precariedade é muito grande. Sabem bem disso, né? O interior ali dos estados do norte, há muita dificuldade para chegar a determinadas coisas. Não, e às vezes é assim, um acesso que tem por estrada, 2. Manaus, por exemplo, o Rafael está com a gente aqui na linha, ele vai falar melhor do que eu. Quando eu conheci Manaus, Rafael, a maior parte dos acessos, pelo que me falaram, para outras cidades aí do estado do Amazonas, é água, né? Você faz por água. Acho que 90% é água, 10% é terrestre. É por aí, né? E com essa água toda agora, o Rafael, já emendando no que a Ana te questionou aí, essas áreas que já ficam mais distantes, muitas delas acabam ficando isoladas mesmo, ilhadas, né? Alaga o pouco de estrada não é, que tem, Rafael? né? Exatamente. Aqui no Amazonas a gente costuma chamar os rios de estradas, né? São poucas as cidades que têm ligação terrestre, principalmente aqui na região metropolitana de Manaus, municípios próximos. Inclusive os municípios próximos têm trechos que têm que utilizar ali a embarcação, né? Por exemplo, para acessar o restante da BR-319, que é o único acesso via terrestre do Amazonas com o restante do Brasil, do Amazonas e, consequentemente, Roraima, é preciso pegar um trecho de balsa por aqui. Inclusive, lembrando que a BR-319 é onde 2 pontes de concreto desabaram lá em setembro e outubro do ano passado. E aí o acesso que é feito lá, por uma passagem seca que foi feita por um aterro, já está bem prejudicado por causa do aumento do nível do rio, dos rios ali, Curuçá e Altasmirim. Então já está bem complicada a situação e algumas áreas realmente ameaçam ficar isoladas aqui no estado do Amazonas, mesmo essas áreas próximas aqui à capital amazonense por causa desse problema. Muitos municípios também já começam a ficar em alerta aí para cheia, né? Esse período agora é o período de cheia dos rios, a gente enfrentou uma vazante, que é um período de seca bastante severo no último ano, e aí muitas cidades se preparam para esse período de cheia, de olho principalmente nesse grande volume de chuvas que atinge o estado do Amazonas. Verdade. Rafael Campos, meu amigo, muito obrigado, tá? Um abração para você e para todos aí. Um grande abraço, bom trabalho a todos nós. Valeu, com certeza. Obrigada.